Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia Rosenilda Rocha Moura e nesse vídeo eu vou dar uma prévia para vocês sobre o vídeo Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor. Esse é um livro que foi escrito com o tempo, né, com o andar da minha própria profissão. Então, eu falo nós porque eu nunca trabalhei solo, né? A gente está sempre desenvolvendo um trabalho com uma equipe. Às vezes o cliente fecha o contrato comigo e eu desenvolvo aquela estratégia com uma equipe. 90% é isso que acontece. Dificilmente eu acabo fazendo um trabalho solo. Isso em poucas situações acontece. Porque mesmo quando eu saio para determinado trabalho, fica entre uma e duas pessoas ainda fazendo o monitoramento de todo esse trabalho. Por quê? Porque você precisa desenvolver pessoas capazes para te apoiar ali no trabalho, né? Sendo pagas, sendo bem pagas para isso. Né? Não adianta você entrar na profissão de investigação e achar que as pessoas devem receber migalhas. Isso aí você já começa a desarticular uma equipe fiel. Bom, o livro Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, ele é baseado em vários contos, né, de fatos que no decorrer desses anos eu tive acesso a questões ligadas a tantas mentiras que as pessoas contam, mentiras que as pessoas vão levando adiante, e chega no momento em que você começa a dizer, mas como assim? Né? E começa a achar que aquilo ali não está encaixando, aquela peça não está encaixando. E um dos pontos que eu falo bastante lá no livro é a mentira patogênica, né? Que a pessoa desenvolve ali pelo exemplo e começa na infância. E depois ele vai levando isso adiante de uma forma a distorcer a própria personalidade e atrapalhar o curso da sua vida. Obviamente, todos nós, pelo fato de estarmos nessa terra e termos recebido tantas mentiras que acabam parecendo verdades, nós também desenvolvemos a prática de mentir, de dizer algo até cultural. Por exemplo, você não quer ir numa festa, mas você quer criar um subterfúgio daquilo ali. Aqui no Brasil isso é muito comum. Em muitos outros países a pessoa diz um não seco para você e está tudo certo. Mas aqui no Brasil fica tentando colocar panos quentes nas coisas mais ignóbeis. Né? Você vai à festa, talvez eu dê uma passadinha lá, eu não fui porque tive dor de cabeça, não fui porque chegou uma visita. Na verdade não chegou visita, na verdade você não estava a fim de ir, não teve dor de cabeça e não foi. Né? Então, essa prática, que em alguns termos ela é até cultural, mas em outros termos ela é uma prática que pode fazer distorção de inúmeras coisas, prejudicar pessoas, prejudicar sua própria vida, porque lá na frente isso pode bifurcar e você ter que deparar com esses fatos. Então, baseado nisso, trazendo todo esse procedimento de clientes que estavam vivenciando situações onde eles perceberam que algo errado estava acontecendo, contrataram o escritório de investigação. Esse material foi desenvolvido, foi investigado e foi elucidado o caso. Em alguns dos 90% dos casos, sim, era uma mentira e era às vezes muito pior do que a pessoa poderia imaginar. Por que esses fatos acontecem, né? Algumas pessoas já falaram assim pra mim, Sofia, por que você vai falar sobre esse assunto se é isso que move boa parte dos escritórios de investigação? Sim, pode até ser, mas como nós temos a escola, o Sofintech, e nós trabalhamos com profissionais, formamos novos profissionais, profissionais iniciantes, profissionais que vêm de outras escolas para fazer prática conosco, prática real. Então, dentro desse contexto, às vezes você é de uma outra região, às vezes você nesse momento não está podendo fazer um curso comigo. Então, o livro, você compra o livro, ele tem e-book, ele tem o livro físico. Eu particularmente recomendo o livro físico, certo? Por quê? Porque você fica com ele ali, você está viajando. Nem sempre o profissional de investigação ele viaja no seu próprio carro, né? O que a gente até nem recomenda, porque isso vai criar uma averiguação muito pessoal. Então, quando você está viajando ali, você pode pegar, comprar um livro, ler. Às vezes você está em determinados lugares que você pode ter dificuldade de recarregar o seu Kindle, o seu celular, o seu computador. Então, você lendo
é normal. É um livro, Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, você pode colocar uma capinha ali, ninguém precisa saber o que você está lendo, certo? Então, ele tem, no final ele ainda tem uma história fictícia do Veludo Vermelho, que também fala sobre questões ligadas a verdades e mentiras. E no decorrer disso eu ainda escrevi o Pessoas Abortivas, que é um livro bem completo, com vários casos sobre falsidade ideológica. Aí já são essas mentiras que levam ao movimento muito mais potencializado de distorção, né? De trazer crime, de colocar em risco a vida das pessoas e como tudo isso acontece e como você trata essa situação. Outro fato também que pra mim ele é muito perguntado, principalmente quando eu estou dando uma palestra presencial, é o seguinte: Sofia, como lidar quando identifico que uma determinada pessoa está trabalhando sob custódia de desvio da verdade comigo? Primeiro, você precisa ter muito cuidado para você analisar qual é o desvio de conduta daquela pessoa. Geralmente são pessoas que têm pouca estrutura familiar. O fato dela desviar as informações, eles podem ter inúmeros procedimentos e aquela pessoa, ela traz informações não verídicas, para quê? Para ela ser aceita naquele grupo. E aquilo é como se fosse um lado infantil desse indivíduo que não desenvolveu. Aí você diz, mas ele está me enrolando ali, ou ela está me enrolando, e eu vou ter pena? Não se trata de ter pena. Dependendo da situação, você dá mais um tempinho para ver até que ponto aquela pessoa vai, para você ver se você consegue chamar a pessoa numa conversa legal depois e falar, olha, não precisa disso, tá tudo bem. Ou, né, dependendo da situação, vai colocar sua empresa em risco, vai colocar sua vida em risco, vai colocar a vida dos seus familiares em risco, a sua conduta moral em risco. Aí sim você precisa falar para a pessoa, olha, por favor, isso aí eu já tô ciente de tudo. Se você tem ciência de tudo, você deve ser muito explícito para a pessoa. Você não precisa chegar para essa pessoa num grande embate, né? E nem exigir, então me prova. Fala, olha, não precisa me provar, eu já sei que isso não é um fato verídico, esse material ele inexiste, então vida que segue. Porém, se você valoriza muito isso, tá? Tanto para um lado como para o outro, qual lado? Se você valoriza, dando, né, enchendo essa pessoa de mais potência para que ela consiga levar essa história que não é verídica adiante, isso vai afetar você também. Então, aos poucos, procure ir saindo da situação, desviando os seus passos, se você não estiver tão envolvido na história. Se estiver muito envolvido na história, vê que a coisa não é verdadeira, procure, se é questão de trabalho, procure os responsáveis, chame a pessoa para uma conversa e exponha os fatos, dê o tempo para essa pessoa também se explicar, tá? Porque é importante esse start. Esse start é importante. São fatores que às vezes, quando você trabalha com certas situações, não trabalhe com chantagem, não trabalhe dessa forma. Por quê? Porque ali tem algo infantil na mente daquela pessoa que não foi desenvolvido. Então é necessário ter muito cuidado, muita cautela. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai dar a vida dela para salvar essa criança que está trazendo a informação que não é verídica. Então ela pode acionar campos mentais, inclusive se ela tiver um potencial, uma tendência a chantagear, a matar, a furtar determinadas questões, sequestro e tudo, isso pode acontecer. Porque são pessoas que estão com a estrutura sem um fundamento, né? Como se você tivesse uma coluna sem estar cravada numa base de concreto. Então, essa pessoa não tem nada de concreto na vida. Ela passou por situações. Tem gente que acha que isso só acontece com pessoas muito pobres, pessoas que cresceram na favela ou em zona rural sem estímulos. Muito pelo contrário, nós encontramos pessoas dentro dessas condições que tiveram, supostamente, uma vida afartada, mas faltou a conduta moral dos responsáveis, sejam seus pais, sejam seus avós, e pasmem, até as pessoas que cuidavam dessas crianças, porque a criança ela vai ali no reflexo. Então é importante, quando você é pai, mãe, responsável, saber com quem que você deixa seu filho, com quem que você deixa seu afilhado, seu sobrinho. Por quê? Isso também vai nortear, porque são exemplos que essa criança vai ter. Então tem essa coisa assim, eu não estou em casa, não, mas você está em casa. E a criança, ela segue exemplos. Ela vai dizer, ela disse que não está em casa, mas está tudo bem, mas ela está em casa. Então isso vai o quê? Formando toda a conduta neural dela. E em algum momento ela vai manifestar isso.
E é importante, é muito importante trabalhar isso, observar. Se você às vezes fica nessa, eu desvio esse assunto, eu desvio, procure evitar. Procure evitar, por quê? Porque você pode estar sendo exemplo para alguém. Se você não quer ser exemplo para você pode estar sendo exemplo para alguém mais jovem que está ali te observando, dizer, mas fulano faz isso, por que eu não vou fazer também? Tá? Então, assim, é importante a conduta do livro, né? Ela foi justamente para você que é profissional da área de investigação, para você que às vezes fica inseguro, né? Poxa, mas eu vou fazer uma investigação dessa? Não tenha medo. Nós temos também os cursos onde a gente ensina a fazer o orçamento, né? Porque o profissional de investigação, ele também é um orçamentista, né? Tem gente que fala assim, a diária do profissional de investigação privada é R$500. Depende, gente. Depende do que é que vai envolver toda essa investigação. Se você vai fazer uma investigação de um nível mais elevado, você vai precisar de 2, 3 motoqueiros, mais um carro, mais às vezes você vai precisar comprar uma passagem aérea, você vai precisar entrar em um restaurante de nível mais elevado, então você vai precisar de uma série de coisas. Isso é importante. E, mas por conta de uma mentira, eu posso ter que fazer uma investigação onde eu vou precisar disso? Claro que sim. Claro que sim. Você vai o quê? Você vai buscar dados. Para quê? Para você trazer a verdade, a luz da verdade, para você elucidar aquela situação. Às vezes é de uma empresa que está sendo conduzida através de uma pessoa que está usando inverdades, investimentos falsos. E aí você fala assim, mas eu não estou nem aí para quem é rico. Tudo bem. E as pessoas que trabalham ali? E as pessoas que necessitam daquele emprego? E todo o manancial, uma empresa que às vezes ela dá emprego para 1.000 pessoas, o manancial econômico na rota daquilo ali, em média, ele vai reverberar entre 4.000 a 5.000 pessoas fazendo giro de dinheiro. Então é importante. Uma investigação é muito importante. E quando nós trabalhamos mediante a fatos, onde você precisa entrar com todos esses parâmetros de verdade, você precisa estar atento, você precisa estar observando as questões de minúcias, com cautela, investigação a nível nesse estilo, geralmente ela é de 15 a 35 dias, não tem essa de, só 15 dias, não, porque muita coisa acontece, pós-pandemia então, às vezes a pessoa tem quedas de saúde, ele precisa ficar mais em casa, então você vai ter dificuldade de ter aquele movimento. Para com essa coisa de ficar falando que você puxa as mensagens do WhatsApp. Gente, isso aí é uma questão jurídica. Você só tem acesso a isso através de pedidos jurídicos, processo judicial, tá? Aí tem que mover aí as ações. É outro custo, é outro tipo de profissional que vai trabalhar em cima disso, tá? Vamos entender aí pra gente não ficar contando história errada nas redes sociais. Porque eu faço isso, porque eu ensino o aplicativo espião, eu faço isso e aquilo. Olha só, gente, trabalha certo, que mesmo todo mundo tá fazendo o que não é certo, vai você e faz o certo. Porque lá na frente, você vai sobreviver, tá? Lá na frente você vai sobreviver. Tá cheio de gente aí que tá fazendo, distorcendo, tá fazendo invasão, esse tipo de coisa. Nós, na nossa escola, nós não ensinamos, certo? Trabalhe certo, ok? Mas eu vou colocar uma escuta. A escuta, ela tem várias regras para ser colocada. E isso a gente não explica aqui na internet. A gente explica no escritório, com o cliente e dentro da lei, tá? Por conta da invasão de privacidade que está na nossa Constituição. Mas não tem um marco constitucional em relação a questões da internet. Claro que tem. Desde que você invada a vida e a privacidade de alguém, é a mesma lei, tá? É previsto no Código Penal e tem punição. Então, gente, vamos trabalhar certinho. Coletor de dados. Mas esse nome é muito feio, coletor de dados. Então muda de profissão, tá? Que a profissão do profissional na investigação privada, ele é um coletor de dados, certo? Então, pé no chão, você vai conseguir muitos clientes, você vai desvendar muitas verdades, né? Então, assim, o livro Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, ele tem esse princípio. Por outro lado, nós encontramos leitores ávidos, né, pela questão assim da própria psicologia da vida, da questão emocional. E aí a gente também abre um diálogo para isso. A reflexão, né? Será que eu mereço estar diante de uma pessoa que só mente para mim? Que está casado com outra pessoa e todo dia diz que não está? Gente, quem quer separar, separa.
Quem fala que a mãe está interrompendo, que o pai está interrompendo, uma pessoa maior de idade, sabe, é porque não quer ficar com você. Quando você quer uma coisa, nada. Você simples e puramente segue. Você não escuta ninguém. Mesmo que for pra você quebrar a cara, né? Então, assim, começou com muito mimimi, com muita mentira. Final de semana não fala com você, ou só fala no final de semana. Tem alguma coisa errada? Sabe, não bota pressão. Comece a ficar um pouco mais distante da situação. Comece a analisar. Não entre naquele sistema de cobrança. Entende? Porque isso, você vai estar criando um atrito que vai vir totalmente em cima de você. E é assim que nós temos trabalhado, elucidado casos e orientado os nossos clientes. Para quê? Para que eles tenham mais calma. E também orientar os nossos alunos iniciantes que eles tenham cautela. Nós temos os cursos onde a gente faz todo um material de passo a passo. Para quê? Para que o aluno se fortaleça, para que ele cresça, para que ele aprenda a lidar com o processo filosófico da vida e aprenda a lidar com essas situações. Porque muita gente chega no escritório ou marca consultas dentro da área de investigação até para ver se você é um mentiroso ou não. Para criar ali uma infiltração de outras agências, de outros escritórios, para infernizar a sua vida. Entende? Para ver se você está ganhando dinheiro se não está. Para, de alguma forma, furtar de você alguma informação. Então, assim, não inventa história, tá? Simples e puramente, descobrir o teu valor, é isso que você faz? O que você tem que fazer? Pois não. Ó, tá aqui, a gente faz o contrato, qual é o teu caso? Então tá, vou enviar, cadê seu e-mail, seu WhatsApp? Daqui a tanto tempo daqui a 2 dias, eu vou enviar a proposta, daqui a 1 dia. Ah, mas eu tenho muita urgência. Sim, o senhor tem urgência? A minha agenda tá lotada. Entende, gente? Ah, mas a minha agenda não está lotada. Então tá, você diz, olha, daqui meia hora eu vou mandar um parecer para você. Envie o parecer, ó, eu cobro X por diária, isso vai me custar tanto, o senhor tem que me pagar X. Lida com o valor que você tem. Não só na área de investigação, gente. Se você é um profissional de outra área, aquela pessoa está ali sempre furtando seu tempo, aprenda a lidar com isso também sem medo, tá? Ah, porque eu sou babá, porque eu sou diarista. Chega na pessoa, olha só, eu sou uma profissional. Eu tenho competência. Eu não vou aceitar mais fazer isso com o senhor ou com a senhora, trazendo informações que não são verdadeiras para mim. Eu tenho valor. E se a pessoa virar para você e falar, ah, você tem valor? Beleza. Você vai ficar aí passando necessidade ou jogando na sua cara que você já passou necessidade? Se você conta para as pessoas quando você não está bem financeiramente, isso já é um problema, porque não dê ao outro o universo da sua existência. Não deposite nas mãos de outra pessoa isso. As coisas não estão bem para você, concentre a sua energia. Transforme a sua energia. Você é capaz, você tem valor. Ah, porque você foi traído, foi traída, a pessoa mentiu para você, ótimo, foi um aprendizado, vai sofrer? Gente, sofre muito. Quando as pessoas nos enrolam, quando as pessoas não entregam o serviço prometido, quando as pessoas colocam palavras que não foram aquelas que elas aprenderam, isso aí é doloroso. Só que a gente tem que respirar nisso e saber do nosso valor, certo? E se nós também estamos agindo de forma que não é humana e não é honesta com as pessoas, é importante que a gente comece a refletir sobre isso e sobre o que vai acontecer na sua vida. Porque uma coisa é certa, quem planta arroz não vai colher limão, certo? Então assim, o que é que eu estou plantando na minha vida? O que é que eu quero colher na minha vida? Descubra o seu valor sem a necessidade de você ficar contando inverdades. É só isso. A vida é muito simples. Ela é simples. E nós não precisamos estar todos os dias no carro abre alas, não. Às vezes, nós estamos ali, lá no meio da bateria. Às vezes, nem ali. Às vezes, nós somos lá o gari que vai limpar a sujeira. Cada dia é um milagre na nossa vida. E cada dia nós temos que estar alertas para o nosso valor. Isso é muito importante. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram aí solicitando que eu falasse um pouco sobre o livro. É importante estarmos lendo. Visite a minha página, tem outros livros lá. E quando vocês precisarem, podem solicitar os links. Estarei sempre disposta a enviar os links, a enviar as explicações. E perguntas é só deixar entrar no grupo, para quem quer ficar no grupo. Algumas pessoas entram no grupo, saem do grupo, isso aí não tem problema nenhum. Tem o site, é só ir lá no Fale Conosco, no contato, escreve, a gente responde no tempo oportuno. Às vezes
Não é que é assim, 1 milhão de pessoas escrevendo. Algumas pessoas escrevem, porém, são muitas atividades que eu desenvolvo e às vezes eu só destino um dia a cada 15 dias para fazer a leitura do que as pessoas estão perguntando. Então, pode ser que para algumas pessoas deem sorte de ser no dia seguinte ali da pergunta delas que eu estou disponível para responder, ou às vezes algumas pessoas levam aí de 10 a 12, 15 dias para receber uma resposta. Ok, gente? Então, muito obrigada. Eu agradeço muito a todos vocês que têm investido na leitura, que têm investido em livros, não só os que eu escrevo, mas nos livros de tantos nobres colegas da escrita brasileira internacional, com qualidade. O importante para você, num livro, numa vivência, numa palestra, é o quê? É você sair com um pensamento diferenciado. O que essa conversa, o que essa leitura fez você refletir? O que aquele personagem do livro fez você refletir? Qual o personagem que você gostou mais? Qual o personagem que você lembrou de uma terceira pessoa, de alguém que convive com você? Se isso, quando você desenvolve o amor pela leitura, né, a prática da leitura, se você consegue lidar com isso, pronto, você não precisa de mais nada. A sua vida vai começar a fluir e fluir com mérito. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.